Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e nesse vídeo a gente vai falar sobre indeterminações. São 7 as indeterminações que aparecem, que podem aparecer quando a gente está calculando o limite, e em geral elas aparecem com muita frequência. Nesse vídeo a gente vai entender o que elas são, né? Por que são chamadas de indeterminações, e a gente já vai aprender uma técnica para resolver a indeterminação do tipo 0 sobre 0. Se você gosta desse assunto, se você precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal que sempre a gente tem novidades aí de como resolver limites e toda a matemática básica, qualquer dúvida de cálculo que apareça. Então vamos lá. O que são limites com indeterminações? São limites que aparecem em algum momento essas divisões ou essas subtrações que não podem ser determinadas. São 7 as indeterminações que a gente conhece de matemática, que é 0 dividido por 0, tá? Então, 0 dividido por 0 pode ser qualquer número, tá? Dependendo das funções que a gente está trabalhando. Outra indeterminação que envolve 0 é 0 elevado a 0, tá? Tanto que a gente tira essas propriedades lá das propriedades de potenciação, a gente sempre fala que 0 elevado a 0 é uma indeterminação, né? Tem mais 2 indeterminações envolvendo o infinito, então dividir infinito sobre infinito e fazer infinito menos infinito. Esse infinito menos infinito, a gente está falando de tamanhos diferentes do infinito, então a gente precisa saber medir isso também, tá? Claro que a gente não trabalha quando função o infinito como um número, mas quando a gente vai para o conceito de limite, que a gente se aproxima, a gente acaba representando essa aproximação, né? Esse crescimento de um número, né? De um valor para o infinito como o próprio infinito, mas é mais uma representação e não considerar o infinito como um número. Temos mais 2 agora indeterminações que envolvem o zero e o infinito, então 0 vezes infinito e infinito elevado a 0. São 2 indeterminações que podem aparecer. E a última, a 7ª indeterminação, é uma indeterminação que envolve o infinito e o número 1. 1 elevado a infinito é igual a quanto? Tá? Isso depende de cada função que a gente está trabalhando. Tá? A gente vai trabalhar agora com a indeterminação do tipo 0 sobre 0, para entender esse conceito do que é uma indeterminação, né? E já aprender a técnica de resolver essa indeterminação. Lembre-se que quando a gente fala indeterminado, isso significa que ele pode assumir qualquer valor. A gente vai conseguir dar um valor para essa indeterminação, por exemplo, 0 sobre 0, mas pode ser com valores diferentes dependendo da situação que a gente está trabalhando. Então, eu considero aqui 2 limites e a gente vai calcular eles de forma direta e depois a gente vai resolver eles através de simplificações e encontrar valores reais aqui para esses limites. Se a gente faz de forma direta, observe o que acontece. Eu vou substituir o 2 ao quadrado, né? 2 ao quadrado, menos 4, 2 menos 2. E eu vou ter o 0 sobre 0, a indeterminação do 0 sobre 0. E eu não posso concluir nada sobre isso. Se eu olho para o segundo limite, eu vou ter a mesma coisa. Onde tem o x, eu troco por 2. Eu vou ficar com 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 4. Isso é igual a 0 dividido por 0. Então, a gente está falando de 2 limites diferentes, tá? E os dois estão né, convergindo, estão dando essa indeterminação do tipo 0 sobre 0, tá? Será que esses 2 limites têm o mesmo valor? Essa é a nossa questão principal. Para qual valor eles vão indo e será que eles são o mesmo valor? Então, a gente vai agora usar a simplificação, que é um dos métodos mais usados sempre que você tiver uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, você vai partir de algum modo para a simplificação de polinômios, né, ou simplificação das funções que aparecem, para poder resolver. Aqui eu vou usar a técnica de produtos notáveis, já que o numerador
das duas funções que eu estou trabalhando são produtos notáveis. No caso da primeira, eu tenho esse produto notável. X vezes x volta a ser o x quadrado, x vezes 2 é 2x positivo, mas menos 2 vezes x dá menos 2x e aí acaba cancelando. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Então, eu vou trocar o numerador, tá? Que é esse x quadrado menos 4, por uma coisa equivalente que foi dada por esse meu produto notável. E agora eu observo que eu posso simplificar esse x menos 2 com esse x menos 2 e fico só com a expressão x mais 2 dividido por 1. E esse 1 ele não vai interferir ali, se eu quiser omitir também posso. E agora, quando eu substituo o 2, eu vou ter que 2 mais 2 dividido por 1, isso é igual a 4. Significa então que 0 dividido por 0 é igual a 4? Se a gente conseguisse mostrar que todo zero dividido por zero é igual a 4, a gente não teria uma indeterminação, e sim uma determinação, tá? Então, é muito provável que o próximo limite não dê 4. Como é que a gente vai resolver? De novo, eu vou usar o produto notável, agora aqui, quadrado do primeiro, x quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 4x, e o quadrado do último, que é 4. E aí, eu substituo o que está aqui no numerador por x menos 2 ao quadrado. E aí, quando eu faço a simplificação, eu vou ter só o x menos 2 dividido por 1. E quando eu jogo o valor 2, eu vou ficar com 2 menos 2 dividido por 1, que é igual a 0. Então, o que a gente concluiu? Que quando eu faço de forma direta, sem usar simplificação nenhuma, só substituindo o valor de x ali para qual ele está atendendo na nossa função, eu chego no 0 sobre 0 para as duas funções. Só que quando eu faço uma simplificação, e essa simplificação é possível porque a gente está se aproximando de 2 e não está em 2, o conceito de limite é uma aproximação, mas não é o ponto exato, tá? Caso o limite dê o ponto exato, depois a gente conclui que é uma função contínua, que tem boas propriedades, mas que quando eu tenho duas indeterminações do tipo 0 sobre 0, elas me geraram dois valores diferentes de limite, uma 4 e outra 0. Então, esse é o conceito de indeterminação. Eu posso determinar esse valor, mas eu não sei qual é, depende de cada função que eu estou trabalhando. Para essa virou 4, para essa virou 0, para uma outra que eu for considerar vai ser um outro valor. Agora que a gente já calculou esses limites, vamos olhar para o gráfico dessas duas funções e ver se faz sentido, né, aquele limite estar ali e dar aquele valor. Então, a gente fez uma simplificação na primeira. Trocou o x quadrado menos 4 dividido por x menos 2 por x mais 2, usando produtos notáveis. E é esse gráfico de x mais 2 que vai aparecer para a gente, tá? Essa função aqui, ela tem um problema no x igual a 2, ela não está bem definida, mas quando a gente joga o x mais 2, é óbvio que a gente vai ter o 4, que é o limite, tá? Então, faz sentido o limite dessa função ser o 4 quando eu estou me aproximando de 2. E é óbvio que o gráfico dessa função tem que ficar um buraco aqui, não pode aparecer esse 4, mas quando eu penso como limite, aí sim ele fica bem definido. Se eu for olhar a outra função, eu fiz a mesma simplificação, né? Eu fiz usando o produto notável, e aí o gráfico dela é muito parecido, de novo é uma reta crescente, e eu sei que quando eu coloco x igual a 2, vai dar 0, que é exatamente o valor do limite que a gente acabou de calcular. Então, sempre que você cair, achar um limite para resolver, a primeira coisa primordial é aplicar o valor que o x está atendendo, fazer de forma direta. Para então identificar qual indeterminação você encontrou, né? No caso aqui a gente encontrou 0 sobre 0, e uma das técnicas de simplificação, de resolver o limite, é a simplificação, né? Aqui eu usei o produto notável para conseguir simplificar,
mas poderia ser divisão de polinômio, usando, colocar em evidência, enfim, outras maneiras, né? Mas a gente conclui a ideia de que 0/0 não é um valor determinado, ele depende da função que eu estou estudando. Espero muito ter esclarecido essa diferença, o que é uma indeterminação, te ajudado ali a entender como faz o cálculo, né, quando aparece 0/0. Desejo muito sucesso nos seus estudos e até a próxima!